possível alguém do plenário trazer um fato novo hoje à tribuna e, com isso, causar mais um aditamento nesse processo nosso? Isso parece estranho. Claro, não é possível. Atrapalharia o andamento do julgamento. Pelas regras seguidas, isso foi permitido, isso foi admitido. O aditamento não tem previsão no decreto-lei. Com o primeiro aditamento, o início do processo foi nulo. E o nulo não se convalida, não se reaproveita. Os aditamentos nunca deveriam ter chegado a plenário. Então, vamos aos fatos que vão ser tratados conjuntamente, porque são fatos relativos à utilização da Praça Dante Alighieri e suas imediações. Então, o ato discriminatório à parada livre foi um ato administrativo de proibição do prefeito municipal, não é o termo exato, conforme diz o procurador da República. Proibição é sinônimo de impedir, não houve impedimento, não houve proibição, o que houve foi uma sugestão, uma orientação de realização em outro local. A resposta do Poder Judiciário afirmou o direito de realizar o evento em qualquer lugar, inclusive naquele sugerido pela administração. Não houve impedimento ou obstrução para que o evento não ocorresse, tanto é que o evento ocorreu e ocorreria no local indicado. Se houvesse discriminação e o evento não fosse realizado, impedindo efetivamente, a solução seria diversa. A questão versa sobre o local e não sobre preconceito. Na colisão de direitos fundamentais que independem de autorização versus aqueles direitos sujeitos à licença ou autorização do Poder Executivo, a solução é encontrada na hierarquia das normas. Sobre a possibilidade de o gestor regulamentar eventos através de sua competência residual para legislar de forma supletiva, existe previsão constitucional e o procedimento funciona de forma bastante simples. A Constituição Federal, ela define o direito de reunião mediante aviso prévio, conforme foi esclarecido e dito aqui. Ela tem uma carga de determinação. Na sequência vem a Constituição Estadual, que define a competência legislativa. Nesse caso, o artigo 13º da nossa Constituição Estadual diz, em seu inciso 4º, dispor sobre a autorização, permissão e concessão de uso dos bens públicos é competência do município. Na sequência, na esfera municipal, vem o Código de Posturas, em seu artigo 34, dizendo que nos logradouros públicos são permitidas concentrações para a realização de comícios políticos e festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular, com ou sem armação de coretos ou palanques, observadas as seguintes condições. Então, demonstro aqui que não existe um direito absoluto, ele é sempre relativizado por uma necessidade. A necessidade aqui é passar por uma aprovação do município quanto à sua localização. Isso está no Código de Posturas do município. No artigo 240 ainda do Código de Posturas, diz que é proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinem. Já o decreto número 20.381, que está em vigor, ele regulamenta a execução e a forma que isso vai se dar. O interessado deve protocolar, então, o requerimento assinado com aquela antecedência legal, com outras várias exigências legais aqui, onde esse decreto em vigência aperfeiçoou o decreto anterior, que era o 19.736, que foi utilizado pelo denunciante para embasar a denúncia. Conforme declarou o secretário Joelmir da Silva Neto, a reunião teve a participação de diversas entidades convidadas, AMOBs, associações de Umbanda, comissão, inclusive de Parada Livre, assim diz ele. Enfim, o Conselho Municipal, Política Cultural, a própria Comissão de Direitos da Câmara também foi convidada, e a secretária, o gabinete da Secretaria de Cultura também participou. E prossegue dizendo, a gente entende que ao mesmo tempo que se encaminha para a desburocratização de algumas coisas e o encurtamento de prazo, ao mesmo tempo a administração também precisa seguir regramentos e ter os cuidados para que as coisas aconteçam da maneira correta.
Então, o decreto, por exemplo, que vem apenas para regular, para dar o melhor fluxo, ele segue todas as questões legais e ele está aí para que as secretarias possam conversar e registrar todo esse momento, dando uma maior segurança a quem está recebendo uma autorização ou solicitando uma autorização para a realização do evento. A propósito, o denunciante diz que o decreto que regulamenta o uso de espaços públicos municipal é inconstitucional. Cita na sua peça o decreto 19.736, de 8 de agosto de 2018, que foi revogado pelo decreto 20.381, que é de 15 de agosto de 2019. Ora, fala em inconstitucionalidade baseando a denúncia em decreto revogado, pois foi revogado em 15 de agosto de 2019. A sequência das obras na Praça Dante Alighieri foi assim. As obras de requalificação da Praça Dante tiveram seu início suspenso em 25 de junho, em decisão da qual o município recorreu em 15 de julho. Feito o aditamento em 1º de outubro, incluindo como ato discriminatório o indeferimento da realização na Praça Dante Alighieri. O município, então, é intimado da decisão definitiva de que as obras não seriam realizadas, isso em 10 de outubro. Portanto, pendendo decisão judicial, ainda havia possibilidade de que as obras fossem realizadas. Assim, era justificável, naquele momento, a sugestão da realização do evento em outro local. O primeiro aditamento à denúncia foi feito em 30 de setembro, podendo corrigir o erro, questionando a legalidade do decreto vigente e não do revogado. Poderia fazer, não fez, claro, não sabia. A presente acusação, então, não tem o objeto, pois baseada num decreto revogado. A administração pública pode revogar seus próprios atos, substituindo por outro que atenda melhor o princípio do interesse público. A edição de decretos se sustenta em pareceres técnicos e jurídicos que os recomendam, sugerindo qualquer modificação à necessidade de atualização. Isso é gestão responsável. Assim, não é possível julgar essa questão sem antes passar pelo controle de constitucionalidade, a fim de se verificar a compatibilidade. Não há no direito brasileiro a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, de silêncio, pessoal, tendo como parâmetro a Constituição Federal. A propósito, o próprio Procurador da República, Dr. Fabiano de Moraes, que possui a atribuição de custos legis, que é o fiscal da lei, disse que participou da reunião pública para adequação do decreto municipal, sugerindo atualizações. Portanto, a adequação constitucional estava perfeita e não violava a Constituição. É bom lembrar que o evento Parada Livre no ano de 2018 ocorreu no pátio de estacionamento privado, esquina da Rua 18 do Forte com a Marechal Floriano, em São Pelegrino. À época, a administração também havia sugerido o Centro Cultural Dr. Henrique Ordovaz Filho, no bairro Panassolo. Recusaram a sugestão e fizeram em outro local. Daquela vez, não havia uma justificativa do município a respeito de obras ou eventos para que o evento fosse realizado em outro local e, mesmo assim, foi realizado. No decreto, não há sequer uma inconstitucionalidade formal, apenas algumas interpretações que poderiam limitar direitos. Com a sugestão da realização em outro local, não ocorreu proibição. A propósito, o Poder Judiciário existe para solucionar conflitos advindos da interpretação de leis. O direito foi assegurado, o evento foi realizado. Então, não houve ato administrativo inconstitucional. Houve, sim, divergência de entendimentos que foi sanada judicialmente. Como disse a testemunha Dr. Fabiano de Moraes, o problema é apenas uma divergência em relação ao posicionamento do MPF e o posicionamento que o município adota. Então, qual foi o ato discriminatório, qual foi a proibição ilegal? O evento foi realizado e a questão interpretativa sanada via judicial. Quanto à inconstitucionalidade do decreto, indicando lei revogada, não há adequação da denúncia aos fatos. Se um advogado, portanto, ingressa com uma ação invocando lei revogada, a solução é só uma. A ação é considerada inepta por ser juridicamente impossível analisar demanda baseada em lei revogada. Não há sustentação da denúncia. O objeto é lei revogada. Quanto à proibição de uso da praça pelos freios capuchinhos,
Situação curiosa, 2 requerimentos para uso da praça, 2 soluções bastante distintas. Ouvidos os organizadores do evento Bênção de Natal, perguntado pela doutora Cássia Kuhn, o Frei Jame João Bétega diz: que não sentiu lesado, o que importa é a bênção, não o local, com declarações no mesmo sentido do Frei Nilmar Carlos Gatto. Assim, tivemos a notícia de que a bênção dos freis capuchinhos ocorreu em 2 pontos da cidade de forma simultânea, na igreja da Paróquia Imaculada Conceição, que é a igreja de Capuchinhos, no bairro Rio Branco, e na catedral, no centro da cidade, que os próprios freis disseram que trouxe maior visibilidade. Voltando à questão da regulamentação do aviso prévio para reuniões públicas, de acordo com a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, renomado especialista em direito administrativo da PUC, o decreto executivo trata-se de uma declaração do Estado no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares de lei, a título de lhes dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Se para a realização de eventos fosse exigido apenas um aviso prévio e uma tragédia ocorresse, de quem seria a responsabilidade? Do município e do prefeito, se não tivesse regulamentado a questão. Os pressupostos contidos no decreto 20.381, que regulamenta os eventos de caráter temporário, protegem a vida humana? Claro que sim. Pensar o contrário seria loucura. Dizer que o decreto é inconstitucional porque violou uma prerrogativa do Legislativo é assumir riscos e demonstra desprezo à vida humana. Assim como dito antes, não existem direitos fundamentais absolutos. Eles podem ser flexibilizados quando houver a necessidade da proteção de direitos. Recentemente, no julgamento de um recurso extraordinário, número 806339, com repercussão geral conhecida, o ministro Alexandre de Moraes, sobre o aviso prévio às autoridades, proferiu seu voto neste sentido. É uma exigência razoável, expressa e tem como finalidade permitir ao poder público a organização e realização das medidas necessárias para a segurança pública, defesa da ordem, prevenção do crime, proteção da saúde, da moralidade, dos direitos e liberdades dos demais, de maneira a garantir aos manifestantes pleno exercício de seu direito, protegendo os direitos e liberdades dos demais não participantes, preservando dessa maneira o bem-estar de uma sociedade democrática. Não existe na Constituição Federal quantos dias anteriormente ao evento deveria ser protocolado o aviso prévio. É por isso que existe a regulamentação municipal. Não houve ato realizado contra a expressa disposição de lei. Qual seria esse ato? Não houve omissão. Qual seria a omissão? Neste ponto, o próprio requerente, que são os freis, informaram desinteresse na utilização do local. Assim, não é correto dizer que a não aceitação de uma sugestão seja uma proibição, quando a organização atingiu finalidade, ou seja, o evento se realizou. A quem interessa este processo? Recentemente coletado dados do portal Leouve, em pesquisa encerrada, 57% do povo caxiense, ou seja, quase 2/3, são contra este processo de impeachment. Com a admissibilidade dos fatos propostos na denúncia, vereadores, não sei como se vai conseguir governar daqui para diante, como eu expliquei, o artigo 7º do decreto-lei vale para os senhores. Processo, então, é forma e conteúdo, e de nada vale o respeito às normas em um processo de acordo com a lei, concedendo à defesa o direito de falar se a matéria apresentada não está de acordo com a razoabilidade e com a justiça. Não há crime, não há infração. Apenas divergência de interpretação de lei, que foi devidamente suprida pelo Poder Judiciário. Este processo é nulo na origem, senhores. O denunciante nunca visou proteger instituições sociais, senão sua própria vaidade. A partir do momento em que divergências pessoais são levadas a julgamento, emerge um quadro de ausência de equilíbrio, de sufocamento da justiça e da democracia. Senhores vereadores, o voto é o maior símbolo da democracia. Votem pelo arquivamento de todos os fatos da denúncia contra o senhor Daniel Antônio Guerra,
pois está demonstrado que estamos diante de uma torta e escrachada tentativa forçada de encaixe de atos de gestão a irregularidades, a fim de saciar a sede de vingança privada de um só cidadão, que é o denunciante, senhor Ricardo Fabres de Abel. É isso, senhores vereadores. Eu peço que as assessorias providenciem